Boa noite, queridos. Como nós combinamos ontem, estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando com você a palavra do Senhor e temos esse tempo de meditação, de reflexão. Como eu já lhes falei, estamos nos baseando na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 5 ao 11, e eu vou só relembrar aqui para você. O assunto que nós estamos tratando é como desfazer os planos de Satanás contra a igreja. E baseado nesse texto, o apóstolo Paulo deixou para nós alguns verbos. E aí nós estamos aqui mencionando esses verbos e desenvolvendo cada um. Primeiro foi disciplinar, o segundo, animar, o terceiro, amar, o quarto, que está no versículo 9, provar, que é testar o povo de Deus, o rebanho, para saber em que nível estão, se estão aprovados ou não. O quinto é perdoar, que está no versículo 10. E o sexto é conhecer o nosso inimigo, que se encontra no versículo 11. Dentro desse ponto de conhecer o nosso inimigo, nós estamos aqui apresentando algumas características de Satanás. Porque se nós não conhecermos bem o nosso inimigo, não saberemos como desfazer as suas estratégias. Se conhecemos a maneira ou a maneira dele pensar, nós poderemos nos antecipar e reagir. Então, amados, uma das coisas que nós aprendemos sobre Satanás é que ele é um ser acusador. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, Satanás é identificado como o acusador dos irmãos. Então nós podemos tomar como referência esse texto. Vamos para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e eu quero que você abra então no capítulo 12, versículo 10. Esse será o nosso texto base hoje, porque nós vamos estar falando especificamente sobre acusação, condenação e culpa. Ok? Diz assim, o apóstolo João, que é o autor de Apocalipse, ele diz assim no versículo 10. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Amados, então nós estamos vendo aqui, nesse texto, Satanás sendo identificado como o acusador dos irmãos. E nós queremos partir deste ponto. Nós explicamos ontem que há duas possibilidades de culpa. Existe a culpa legítima, que é quando nós realmente erramos ou pecamos, e existe também a situação de culpa ilegítima, que é quando você se sente numa condição de condenado, acusado, culpado, mesmo não sendo. Em situações assim, o que acontece? Você pode estar tendo algumas origens, possíveis origens desta acusação ou culpa. Esta acusação pode partir de você mesmo, a sua consciência está lhe atingindo, lhe afetando, está lhe acusando, ainda que seja ilegitimamente, porque você não cometeu nenhum pecado específico. E em razão do que nós aprendemos, em razão do nosso cristianismo, que não é puramente evangélico, ou seja, não é fundamentalmente, essencialmente baseado na Bíblia, todos nós já temos desenvolvida esta culpa. Nós não temos uma consciência plenamente tranquila, porque nós já temos a ideia de que
todo homem é pecador e por isso todo homem peca e inconscientemente nós chegamos à conclusão que nós estamos em pecado. E ainda que alguém lhe pergunte, mas qual o pecado que você cometeu? Quase sempre você nunca sabe dizer, por causa desta culpa ilegítima sobre a qual nós estamos falando. Então a culpa ilegítima é quando nós carregamos sobre nós, pela falta de não conhecermos adequadamente a palavra de Deus, carregamos sobre nós uma condenação por uma razão ou causa que não existe, não é genuína. Ou então pensamos ter praticado um pecado que, segundo a Bíblia, pode não ser pecado, mas nos falta a orientação bíblica necessária para termos esse entendimento. Então, agora, depois de termos falado sobre todas essas situações em que nos sentimos condenados, culpados, e isso pode nos trazer muitas consequências, muitas sequelas, isso pode trazer depressão, angústia, perda de alegria, perda de prazer na vida espiritual, como disse Davi depois de ter pecado, no caso dele um pecado, uma culpa legítima, mas também poderíamos, cada um de nós, ou qualquer um de nós, desenvolver uma culpa ilegítima. Então, nesse caso, isso pode lhe levar a uma depressão e a uma perda da alegria da salvação. Não é que você perdeu a salvação, não é que a sua experiência com Deus ela se tornou ilegítima ou desqualificada. Mas o problema é que aquela paz que ela deve fazer parte da nossa caminhada com Deus, aquela tranquilidade que Paulo diz quando fala com Timóteo, seu discípulo, que nós precisamos manter uma boa consciência para não naufragar na fé. E essa é uma das sérias consequências de quando nós temos uma consciência que nos acusa, legitimamente ou ilegitimamente. O problema na acusação da consciência, que o apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo, é que quando a nossa consciência nos acusa, quando ela não está bem, não está em paz, então a nossa fé naufraga. E quando a nossa fé naufraga, então, meus queridos, tudo se torna complicado. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível viver uma espiritualidade genuína, sem fé perdemos a autoridade, a nossa autoridade fica comprometida, o nosso poder fica comprometido, praticamente tudo na vida espiritual fica comprometido, porque a consciência pesada nos leva ao naufrágio na fé, e o naufrágio na fé nos leva a afundar, a comprometer todas as demais áreas da nossa vida. Por isso é tão importante tratarmos esse assunto da culpa, e é por isso que hoje nós estamos dando uma atenção especial a este assunto, somente a este assunto. Por quê? Porque a culpa ela é um dos instrumentos que Satanás utiliza para nos desarticular, para nos aprisionar e então nos deixar numa situação de indefesos. A culpa e o medo são dois instrumentos poderosos de Satanás e de qualquer inimigo. Isso pode ser numa batalha militar ou humana, ou pode ser numa batalha espiritual, a situação é a mesma. Tanto a culpa quanto o medo, eles são capazes de nos tornar inativos, inoperantes, porque nos causam sérios danos. Então, nós vamos hoje desenvolver especificamente o assunto da culpa. E como é que eu posso, essa é a questão principal e esse é o tema de hoje, como eu posso lidar com a culpa? Como eu posso me libertar da culpa, seja ela legítima ou ilegítima? Bem, como eu já expliquei, a culpa legítima é quando eu cometo um pecado.
É quando nós fazemos algo que quebra os mandamentos de Deus, os preceitos bíblicos da palavra de Deus. Quando a culpa é legítima, só existe uma forma de resolver isso, que é a confissão do pecado. Nós precisamos reconhecer que pecamos. Segundo, precisamos confessar o nosso pecado. Terceiro, nós precisamos nos arrependermos ou abandonarmos os nossos pecados, ok? Então, reconhecer, confessar, se arrepender e abandonar. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. E quando a gente confessa o pecado e deixa, a gente libera a consciência. Quando a gente abandona o pecado, isso nos traz um alívio de consciência, nos traz a paz na consciência. Por isso que a Bíblia chega a recomendar que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos curados. Por quê? Porque quando existe culpa, a culpa nos conduz a muitas enfermidades. Enfermidades emocionais, psicológicas, enfermidades até mesmo físicas, porque nós podemos, em razão da culpa, entrar numa depressão. A depressão, ela compromete o nosso sistema imunológico, e uma vez que o sistema imunológico está comprometido, qualquer enfermidade pode ter acesso. Câncer, ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pois bem, então, eu já expliquei para você como tratar de uma culpa legítima. Agora, como eu posso tratar de uma culpa ilegítima? A culpa ilegítima, ela pode acontecer do nada, sem razão nenhuma, mas também existe uma culpa ilegítima que nos acontece. E essa é muito comum na vida do povo de Deus. Existe uma culpa ilegítima que ela é decorrente da seguinte situação. Eu cometi um pecado, eu fiz tudo aquilo que preciso fazer, reconheci, confessei, me arrependi, deixei, mas mesmo depois de ter adotado esses passos e ter pedido perdão a Deus, às vezes acontece de nós mesmos não nos perdoarmos. É por isso que muitos servos de Deus, muitos cristãos, mesmo depois de ter pedido perdão a Deus, ele volta a pedir perdão a Deus pelo mesmo pecado. E aí, inúmeras vezes, a gente ora e pede perdão a Deus pelos mesmos pecados. Pedimos perdão ontem, pedimos perdão hoje, vamos pedir perdão amanhã, e mesmo Deus tendo nos liberado deste pecado, nós não nos liberamos da culpa, porque continuamos com aquela coisa de pensar, meu pecado foi tão sério que eu mesmo não consigo me perdoar. Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Por isso, queridos, que o pecado tem que ser encarado como algo sério, porque às vezes, mesmo Deus nos perdoando, nós não conseguimos nos perdoar. E ainda há um outro fator. Mesmo Deus nos perdoando, e às vezes nós nos perdoando, mas as pessoas contra quem pecamos ou que presenciaram o nosso pecado, elas não querem nos perdoar. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a culpa ela vai ter todas essas origens e possibilidades ou consequências e sequelas. Pois bem, mas vamos ver aqui. Voltando para o ponto, quero apresentar para você as soluções e não só os problemas. Primeiro ponto da solução. Eu quero que você verifique aí, antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse tem as cartas de João e as cartas de Pedro, ok? Antes de Apocalipse tem as cartas, na verdade, Judas, João e Pedro.
considerando aqui na ordem decrescente. Antes de Apocalipse, Judas, João e Pedro. Ok? Vamos então para Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Eu gosto muito de comparar as versões e eu vou aproveitar, porque eu sempre leio a Bíblia em várias versões e sempre consulto e estudo várias versões. Eu vou aproveitar porque eu até gosto mais, porque eu até tenho decorado os textos mais na versão atualizada, mas eu gosto de ler várias versões porque eu sei que o povo cristão usa diferentes versões da Bíblia, dependendo da denominação. As mais frequentes são a corrigida, a atualizada, a nova versão internacional, a nova tradução da linguagem de hoje, e essas são as mais comuns. Então eu quero ler para você na versão atualizada, porque ela é mais literal em relação ao original. Na nova tradução da linguagem de hoje, ela traz uma linguagem mais comum do nosso dia a dia. As versões mais antigas, elas são mais presas ao original. Vantagem é que, às vezes, há figuras de linguagem, expressões, que elas são mais bem compreendidas quando mais próximas da tradução original. Deixa eu ler para você como está aqui esse texto do apóstolo Pedro na versão atualizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de vosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou só fazer uma comparação aqui. Aonde se encontra na atualizada, cingindo o vosso entendimento, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: estejam prontos para agir. Mas eu quero dar a você um outro sentido para esse texto, mais ligado ao original, que é cingir o entendimento. Para você entender isso, compreender bem, eu vou explicar aqui um aspecto cultural da vida do judeu. Os judeus viviam numa região desértica. Os orientais, de um modo geral, ou todos os povos que vivem em regiões desérticas, eles precisam usar muita roupa de proteção. Assim como as pessoas que vivem no frio usam muitas roupas de proteção para aquecer o corpo, as pessoas que vivem em regiões desérticas, em áreas desérticas, também usam muita roupa de proteção. Mas proteção de quê? Proteção contra o quê? Bem, em climas frios, as pessoas utilizam proteção em relação à temperatura. Em climas desérticos, as pessoas procuram utilizar roupas para se proteger contra os ventos e a areia do deserto. Por quê? Porque o vento e a areia, eles trazem danos à pele. Por isso que é muito comum no Antigo Testamento, se você ler, você vai ver livro de Levítico, por exemplo, falando sobre vários rituais de purificação e de proteção acerca de doenças da pele. Naquela época, como as doenças não eram bem identificadas, porque não havia uma medicina tão adiantada quanto hoje, então naquela época, qualquer doença de pele, geralmente,
era considerada lepra ou suspeita de lepra. E quem era o médico que deveria identificar e fazer o tratamento, adotar os cuidados médicos, era o sacerdote, uma vez que a medicina não era devidamente adiantada para poder ajudar os povos que viviam no deserto. Então, eu estou tentando explicar para você o sentido mais original da palavra ou da expressão cingir o entendimento, que é mais traduzido como controlar, aliás, estar pronto para agir. Há esses dois sentidos na expressão cingir o entendimento. Todos os dois são próprios. E eu quero lhe explicar. Mas vamos concluir a questão do cingir o entendimento. Essa palavra cingir, esse verbo cingir, ele tem a seguinte origem. Como os povos do deserto precisavam de muitas roupas para se proteger, dos ventos e também se proteger, isso durante o dia, se proteger dos ventos, do sol e da areia que era deslocada pelos ventos que causava danos à pele. À noite, eles tinham que usar também muitas roupas, porque o deserto, durante o dia, ele chega a temperaturas altíssimas, a um calor terrível, e durante a noite, ele chega a um frio terrível. Vai de um extremo para o outro. Então, precisava de muitas roupas. Essas roupas, geralmente, os homens utilizavam vestidos, o que nós chamamos hoje de vestidos longos, que era tipo uma bata mesmo. Agora, quando eles precisavam se deslocar, toda essa roupagem causava um empecilho. Então, o que eles faziam para poder se tornarem mais eficazes no deslocamento? Andar mais rápido ou correr? O que eles precisavam? Eles tinham que pegar esta roupa, levantar essa roupa, esse vestido, esse roupão, essa bata, eles levantavam a ponta de trás, traziam para frente e prendiam no cinto, porque eles sempre tinham na cintura um cinto para fixar bem a roupa. Então, quando eles traziam para frente e colocavam no cinto, então é daí que tem a origem dessa palavra cingir. Cingir significa prender no cinto para que você possa se deslocar melhor, ok? Agora, o que isso tem a ver com culpa ou com questões de pensamento? A culpa é uma batalha de ideias ou pensamentos que ocorre na mente. Um dos maiores campos de batalha que o cristão enfrenta é na mente. A mente é o espaço onde há uma guerra feroz, travada pelo inimigo e contra o inimigo. Então veja bem, como eu já falei antecedentemente, ou anteriormente, o inimigo não pode ler os nossos pensamentos, mas ele pode infiltrar pensamentos na nossa mente. E nós mesmos também colocamos na nossa cabecinha pensamentos de acusação. Nós nos auto-acusamos ou nos autocondenamos. Bem, neste momento, quando nós estamos nos sentindo condenados, ou por um agente externo, ou por um agente interno, nós mesmos, o que nós precisamos fazer? Aqui começam as dicas de solução. Primeira coisa a fazer: pegue os seus pensamentos e amarre no cinto. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Cinja os seus pensamentos. Em outras palavras, não deixe os seus pensamentos, as suas ideias, o que passa pela sua cabeça, sendo conduzido pelo vento de Satanás,
ou pelo vento da sua culpa. Pegue os seus pensamentos e controle-os. Ok? Deixe os seus pensamentos limitados. Deixe os seus pensamentos bem definidos. Estabeleça os parâmetros, os limites do seu pensamento. Não deixe os seus pensamentos e ideias esvoaçando a favor dos ventos que Satanás sopra na sua mente. Controle-os, amarre no cinto, deixe-os bem presos para que você não perca o controle da sua vida emocional, psicológica e espiritual. Então, primeira coisa que Deus fala através do apóstolo Pedro: cinja, prenda, controle os seus pensamentos, ok? Não os deixe esvoaçando conforme os ventos de Satanás ou da vida. Controle, assuma o controle da sua mente, assuma o domínio da sua mente e dos seus pensamentos. Esse é o primeiro princípio acerca da proteção, da nossa estratégia de proteção ou a nossa contra-estratégia no que diz respeito aos ataques de Satanás. Ok? Cingir os pensamentos ou entendimento. Segundo, ainda nesse mesmo texto, o apóstolo Pedro diz: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Essa palavra sóbrio é o oposto de embriagado. Ser sóbrio significa que você vai manter a lucidez mental. Veja bem, cingir os pensamentos significa prender e controlar. A sobriedade é mais do que prender ou controlar os pensamentos. É mais do que delimitar os pensamentos. A sobriedade significa coordenar bem os pensamentos e ideias. Não só prender, mas coordenar bem. E outra coisa importante que diz respeito à sobriedade: você tem que ser capaz de julgar os seus pensamentos. Você tem que ser capaz de ter uma autocrítica a respeito dos seus pensamentos. Em outras palavras, você tem vários pensamentos na sua mente, no seu arcabouço mental. E aí você, então, controla esses pensamentos. E em seguida, você passa a julgá-los, um por um. Isto é sobriedade. Você não os deixa presos, mas soltos, circulando dentro da sua mente. Você os delimita e agora você vai ser sóbrio. Você vai julgá-los para saber se eles são adequados ou não, se eles têm coerência ou não, se eles têm base, fundamento ou razão de ser. E qual o referencial que você utiliza para fazer esse julgamento? Esse julgamento tem que ter como referencial a palavra de Deus. Então vou lhe dar aqui a frase, preste atenção. O referencial para julgar os nossos pensamentos é a palavra de Deus. Por que isso é tão importante? Porque se você tomar como referencial para julgar os seus pensamentos ou ideia a opinião dos outros, você vai ficar louco. Porque cada pessoa tem uma ideia diferente. E se essa pessoa quiser lhe causar danos, ela vai complicar a sua cabeça, vai enlouquecer você. Por isso é que nós temos que ter tanto cuidado com informações de internet, noticiários, para que nós não sejamos manipulados. Uma pessoa sóbria, ela não se deixa manipular pelas ideias dos outros. Ela aprende a ter suas próprias ideias e julgar, analisar, ter uma postura crítica a respeito das suas próprias ideias. Nós temos muito facilmente o hábito
de desenvolver o julgamento das ideias dos outros, mas nós não sabemos julgar as ideias, as nossas próprias ideias. O outro problema, também, queridos, é que às vezes julgamos as nossas ideias baseado em informações. Hoje os meios de informações estão nos enlouquecendo, nos trazendo culpa, condenação, nos trazendo estresse, nos trazendo neuroses e até psicoses. Nós estamos sendo bombardeados com todo tipo de informação, de mentira, de estratégias de pessoas malignas que estão tentando nos dominar, utilizando-se das nossas ideias, utilizando-se das suas próprias ideias, que às vezes nós supomos que sejam as nossas ideias. Às vezes surge um pensamento na sua cabeça, na sua mente, e você tem que avaliar, peraí, essa ideia é minha ou é dos outros? Ser sóbrio é isso. Infelizmente a sobriedade, queridos, ela não é muito presente na sociedade atual. Nós estamos sempre sendo manipulados, principalmente no que diz respeito à política, a ambientes sociais e políticos. São ambientes extremamente manipuladores. E principalmente quando nós temos uma tendência de ouvir só um lado, somente uma versão. Então nós nos tornamos uma cópia, uma xerox de alguém. Tenha os seus próprios pensamentos. Agora, mesmo os seus próprios pensamentos podem enganar você, até porque você pode ter pensamentos que você pensa que são seus e foram infiltrados na sua mente, até mesmo inconscientemente. Aquele tipo, não sei se você se lembra de um chocolate que ainda hoje tem, que a propaganda na televisão dizia assim: compre batom, compre batom, compre batom, compre batom. Aonde você via um batom, você queria comprar, mesmo que não estivesse com fome ou pensando em batom. Mas você já tinha sido praticamente hipnotizado pela ideia, compre batom. E se tornou uma febre na sociedade esse chocolate, que se chama até hoje batom. A mesma coisa é a Coca-Cola. Você pode ver qualquer coisa escrita, mas se as letras tiverem o formato daquelas letras da Coca-Cola, mesmo que não tenha nada a ver com Coca-Cola, você já pensa e já tem vontade de tomar a Coca-Cola. Você está sendo manipulado. Isso aí é uma estratégia de guerra. As redes sociais utilizam isso, os políticos utilizam isso. Então você tem que fazer uma distinção entre o que é pensamento produzido e o que é pensamento induzido. E ainda tem um pensamento conduzido, quando as ideias que são supostamente suas passam a lhe manipular e a obrigar você a tomar decisões que você não quer ou decisões das quais você vai futuramente se arrepender. Porque você vai perceber que não era bem isso que você queria. Mas quando você vai se aperceber, já está sem jeito. Satanás utiliza essas estratégias e você tem que estar muito atento a elas. Por isso a palavra de Deus diz: cinja os seus pensamentos, cinja o seu entendimento e seja sóbrio. Não fique embriagado com ideias dos outros. Não deixe que ideologias ao seu redor transforme você num alcoólatra intelectual, que você não mais se autoconduz. Você é conduzido por todo um encharque de ideias enfiadas no seu cérebro. Você tem que ter cuidado com isso, porque ser sóbrio
é exatamente o oposto de estar embriagado. Em Efésios, se eu não estou enganado, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. E também, aliás, não é Efésios que tem esse texto, mas Efésios diz assim, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. Essa palavra embriagar em Efésios é exatamente o contrário, o oposto de ser sóbrio. Quem se embriaga perde a sobriedade. Por quê? E o que acontece com uma pessoa que está embriagada? Perdeu a sobriedade. Ela não tem equilíbrio. É uma das primeiras características do embriagado. Ele perde a capacidade de equilíbrio. Segundo, ele perde a capacidade de decisão. Terceiro, ele perde a capacidade de julgamento. Quarto, ele perde a capacidade de autocondução. Ele certamente será levado por alguém. Quinto, ele perde a capacidade de visão. Um alcoólatra não enxerga bem porque ele está embriagado, está debaixo da influência e do poder do álcool. Por isso é que ele não pode dirigir. Ele perde também a capacidade de autoproteção. Ele não vai mais saber se proteger, porque ele perdeu o domínio da sua própria mente. O embriagado, ele não consegue cingir o seu entendimento. Portanto, não se embriague, como diz a palavra de Deus. Não se embriague com ideias, com ideologias, com pensamentos, sejam seus, sejam de Satanás, sejam de pessoas manipuladoras. Seja sóbrio, não se deixe levar pela cabeça dos outros. Você não é, como vou usar um ditado popular, você não é piolho. Não se deixe levar pela cabeça dos outros. Deus lhe deu um cérebro para pensar, raciocinar, julgar, assimilar ideias e você precisa utilizá-lo. Não se torne um ignorante útil, porque você está sendo manipulado por ideologias malignas que querem dominar o mundo e dominar você. A Bíblia está dizendo: não pense dessa forma, não se deixe manipular. E, meus queridos, não falta nesta sociedade, principalmente no ambiente político, manipuladores. Os políticos se promovem, o sucesso deles está na capacidade de manipulação das massas. Então preste atenção naquilo que lhe é dito, porque o que lhe é dito, ainda que tenha argumento, mas argumento não é fato, nem necessariamente comprovação. Ouça várias opiniões e tire a sua conclusão. Você pode ouvir opiniões de muitas pessoas, mas você precisa ter suas conclusões. Você não pode andar pelas conclusões de muitas pessoas. As conclusões são suas, as opiniões são muitas. Você entendeu isso? É importantíssimo. Para que você não se torne uma pessoa controlada e manipulada. Para que você não se torne uma pessoa embriagada com ideologias malignas, seja de Satanás ou de pessoas usadas por Satanás. Aquele tipo de gente que mente tanto que até ele acredita nas mentiras dele. E por mais julgado e condenado que ele seja, ele ainda se considera a pessoa mais inocente e santa do mundo. Eu acho que você é inteligente o suficiente para entender aonde queremos chegar. Pois bem, queridos, não há só 1, 2 ou 3 assim. Sempre há pessoas assim ao nosso redor, querendo nos embriagar com ideias que parecem que nos trarão bem,
mas nos levarão à destruição. Assim Satanás age e, para isso, ele utiliza pessoas, seja na área política, teológica, ideológica, cultural, artística. Tenha suas próprias convicções, suas próprias conclusões, ainda que você possa ter várias opiniões, mas você tem que ter suas conclusões. Agora, no âmbito espiritual, essas conclusões e convicções têm que ter como fundamento a palavra de Deus. Em outros âmbitos, aí você vai ter que definir seus referenciais. Mas no âmbito espiritual tem que ser a palavra de Deus. E quando se trata de pecado, a autoridade máxima sobre o assunto é a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus chama de pecado, a sociedade chama de tabu. E aí você entra numa confusão e você pensa, é pecado ou é tabu? É tabu ou é pecado? E você não sabe mais como se posicionar como cristão, e você ou cai no pecado pensando que não está fazendo nada errado, ou você que tenta se manter longe do pecado passa a viver condenado. E isso não agrada a Deus e não lhe trará jamais felicidade. Então Pedro diz, primeiro, controle seus pensamentos, suas ideias. Segundo, julgue cada uma das suas ideias adequadamente, com base na palavra de Deus. E terceiro, para que você não viva debaixo de uma condenação, de um sentimento de culpa ilegítimo, você precisa, como diz o apóstolo Pedro, esperar inteiramente na graça que nos tem sido revelada através de Jesus Cristo. O que significa essa frase? Esperar inteiramente na graça que nos tem sido revelada através de Jesus Cristo. Você precisa conhecer a obra que Jesus realizou por você, para lhe purificar de todo mal e de todo pecado e encontrar redenção em Cristo Jesus. É isso. Essa graça nos foi trazida pela pessoa e obra de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque Jesus nos salvou do pecado, mas não só do pecado. Ele nos salvou da culpa, do juízo, da condenação. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso libertador completo, pleno, absoluto. Ele nos liberta em todas as áreas. Por isso é que a sua vida precisa estar nas mãos de Jesus. Então, para que você possa realmente ter paz de consciência, você tem que conhecer a graça de Deus e desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus, que será a única pessoa capaz de libertar você de muitos sentimentos de culpa e condenação ilegítimos. Então, cinja o seu entendimento, seja sóbrio e espere inteiramente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta graça implica que Jesus nos trouxe perdão e salvação incondicionais. E por causa do conhecimento deste ato, nós podemos nos libertar da culpa e da condenação. Porque em Romanos diz, portanto, no capítulo 8 de Romanos, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do pecado e da morte já não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos acima da lei, porque Jesus nos colocou acima da lei. E quando falamos acima da lei,
não significa que a lei de Deus foi eliminada, porque Jesus disse, passará os céus e a terra, mas a lei não será tirada dela, nem sequer um pingo do i. E o que significa então? Estar acima da lei. Significa que Deus me deu condições de cumprir a lei de Deus. Jesus, o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, me capacitou e qualificou para que eu possa cumprir a lei de Deus. Eu estou acima da lei, não porque eu desprezo a lei e não preciso mais respeitá-la ou obedecê-la, mas porque eu estou capacitado pelo poder do Espírito de Deus a cumprir a lei de Deus. E também não estou debaixo da lei, porque a lei só condena. Eu não estou debaixo da lei, debaixo de condenação e culpa, mas não estou acima da lei, podendo viver uma vida de liberalismo em que a lei não tem nenhum valor ou importância. Eu estou acima da lei no sentido de que eu agora sou capacitado pelo poder do Espírito Santo a cumprir a lei que Deus estabeleceu. Isto é graça, não é liberdade para pecar. É capacitação para vencer o pecado. É capacitação para sermos santos, assim como é santo o nosso Pai eterno. Por isso é que Pedro diz, esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida ou revelada através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, esses 3 princípios que eu estou mencionando para você são importantíssimos. Agora, eu quero compartilhar com você um 4º princípio, ok? Já compartilhamos os 3 princípios baseados na primeira epístola de Pedro e vamos agora para um 4º princípio e eu quero que você agora se desloque na Bíblia para o meio, o centro da Bíblia, que é Salmos. O livro de Salmos, ok? Salmos, capítulo 119, ou Salmo 119, ok? Salmo 119, versículo 105. Salmo 119 tem ao todo 150 versículos. Vamos para o 105º versículo do Salmo 119. Diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz que ilumina os meus caminhos. O que nós queremos ensinar com isso? Qual o princípio acerca dessa questão de como lidar com a culpa? Deixa eu lhe explicar para você. Luz é uma palavra na Bíblia que tem diversos sentidos. Mas nesse caso aqui o sentido da palavra luz, porque olha bem, diz aqui, a palavra de Deus é luz que ilumina. O que é isso? O que significa iluminar? Significa trazer luz. Mas o que é trazer luz? É dar esclarecimento. Luz significa também claridade, clareza. Então, a palavra de Deus está sendo dito aqui no Salmo 119, que a palavra de Deus concede a nós clareza. Por quê? O que isso tem a ver com sentimento de culpa? É que o sentimento de culpa produz em nós uma confusão de ideias. E a confusão de ideias, que também é acompanhada de um acúmulo de ideias, ela acaba fechando a nossa mente e nos deixa no escuro do conhecimento e nos incapacita de tomarmos as decisões adequadas. Quando eu analiso e estudo a palavra de Deus,
quando eu tenho ou busco o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela brilha, ela resplandece nas trevas e ela me ilumina. Ok? Eu adquiro entendimento, eu adquiro clareza de pensamento, porque a culpa traz confusão de pensamentos, confusão de ideias e consequentemente, fecha, vou usar uma expressão aqui muito comum, muito popular, fecha o tempo. E eu não sei mais o que é dia, o que é noite. O que é hoje, o que é amanhã. Forma-se uma confusão mental e é impossível você conseguir se livrar da culpa no meio de uma confusão mental. Então, quando você busca a palavra de Deus lhe traz esclarecimento. E qual a função ou necessidade desse esclarecimento, ou propósito desse esclarecimento? O propósito desse esclarecimento é levar você ao discernimento. E discernimento de quê? Discernimento da sua culpa. Você está com uma sensação de culpa, ou ideias ou pensamentos de culpa, e agora você precisa saber se essa culpa é legítima ou ilegítima. E para que você tenha esse esclarecimento, esse discernimento, você precisa de quê? De uma luz. A luz não está no fim do túnel. A luz está na palavra de Deus. Não é no túnel. O túnel é o lugar onde a gente se perde. A palavra de Deus é onde a gente se encontra e encontra luz para os nossos caminhos. Se você não tiver a luz da palavra de Deus para percorrer os seus caminhos de vida ou de raciocínio, seus caminhos ideológicos, você ficará perdido. E se você se perde, consequentemente também se vai toda a razão de viver e a realização na vida. Você está perdido e essa situação de perdido lhe leva também ao desespero. Por quê? Porque você não tem um referencial. E você passa a ser uma pessoa em que na vida você só roda, gira em torno de algo ou de alguém, mas você não sai do canto, porque os seus caminhos se tornaram confusos, circulares, e você nunca consegue progredir, porque você anda em voltas e mais voltas. Você está perdido. Você está na floresta da vida, sem nenhum tipo de esclarecimento e direcionamento que possam dar a você felicidade e realização. Só a palavra de Deus pode ser esta luz, no meio de tanta confusão. Ok? E em quinto lugar, nessa batalha contra a culpa, que é uma batalha contra os pensamentos, ideias e toda esta confusão mental, você precisa fazer uma coisa, e agora eu quero que você volte para o Novo Testamento, para uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja na cidade de Filipos, uma igreja da Ásia. Esta carta se chama Carta aos Filipenses, aos moradores de Filipos que se converteram. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo dá uma orientação importantíssima. Depois de dar vários conselhos, Paulo fecha este conjunto de conselhos com aquilo que eu poderia dizer que é o mais importante de todos. Se encontra no versículo 8 da carta aos Filipenses. Diz assim: por último, meus irmãos,
Olha bem, presta atenção. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Você entendeu? Olhe, se você procurar em algumas filosofias religiosas, em algumas ideologias modernas, que não são tão modernas quanto nós pensamos, essas ideologias já vêm de muitos anos. Se você procurar libertação nessas ideologias e algumas formas de religião, hoje está muito comum, muito utilizado pelos coachings da vida, eles vão ensinar você a fazer meditação, relaxamento, esvaziamento da sua mente. Meu amado, esvaziar a mente, em primeiro lugar, é impossível. É impossível. Em segundo lugar, é um risco. Porque quando você esvazia a sua mente, significa que ela está liberada para que qualquer coisa entre. E quando você deixa que qualquer coisa entre, você falhou no primeiro ponto. Você não está cingindo os seus pensamentos. Muitas pessoas vão lhe aconselhar a esvaziar a sua mente para que alguém ou algo encha sua mente com coisas que vão lhe destruir. Não pratique este tipo de coisa porque leva à destruição. Não liberta você da culpa. Escraviza você a outros males. Não faça isso. Há muitas religiões e há hoje muitos conceitos, até mesmo na administração, foram introduzidas ideias de religiões, quase sempre de origem oriental, que trazem o conceito de meditação transcendental, meditação até paranormal, em que você procura penetrar no seu inconsciente ou subconsciente. E deixa eu explicar uma coisa para você. Se o homem, o ser humano, ainda não aprendeu a andar, nem nos limites do seu consciente, se no nosso consciente nós nos perdemos, imagina se você penetrar no seu inconsciente. Porque a palavra inconsciente já significa você não sabe o que tem lá. Pode ter coisas boas ou coisas terríveis. E ajudando pessoas que passaram por processos assim, eu já lidei com pessoas que enlouqueceram porque foram para dentro do inconsciente ou tentaram ir para dentro do inconsciente ou do subconsciente e elas se perderam tanto que simplesmente descompensaram. Descompensar é uma palavra muito utilizada no âmbito psicológico para pessoas que perderam totalmente o senso, a sobriedade ou a capacidade de dirigir os seus próprios pensamentos. Numa linguagem bem popular, bem vulgar, seria: o cara pirou. Você entendeu? Você não pode seguir esse caminho, porque esse caminho é maléfico e não traz solução. Pelo contrário, traz uma exposição da sua vida a coisas que regem o universo, que estão presentes no universo, os seres espirituais demoníacos, e eles podem se utilizar do vazio da sua mente para introduzir toda a sua malignidade. E eu já vi pessoas que apelaram para esse esvaziamento
da mente e se tornaram possuídas por entidades espirituais. Não entre nessa armadilha. A Bíblia não fala que nós devemos esvaziar a mente. A Bíblia fala que nós devemos encher a mente de coisas boas. Eu vou ler na outra versão, que é exatamente a versão atualizada que eu já lhe disse, que eu gosto de compará-las. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: olha bem, o título, inclusive, na Bíblia atualizada é assim: em que devemos pensar? E aí ele diz assim, o apóstolo Paulo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo aquilo que tem alguma virtude, em tudo aquilo que há louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia não fala sobre esvaziamento da mente. A Bíblia fala sobre preenchimento da mente com coisas boas, de valores. E eu já mencionei numa outra pregação minha. Faça como Jeremias, na pior das crises que ele viveu na sua vida. Ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Senão você se desespera e enlouquece. Então, esvaziamento de mente, jamais. Encher a mente de lixo, jamais. Ocupar a mente com coisas boas, sempre. É isso que Filipenses nos ensina. Não esvazie, não encha de lixo. Encha de coisas de valor. Esse é o segredo. Para termos uma vida mental, espiritual e até física sadia. Encha a sua mente de coisas boas. Há um ditado popular que diz assim: mente desocupada é oficina do diabo. É onde Satanás atua com toda liberdade. Esvaziar a mente, desocupar a mente, é uma armadilha. Você vai se autodestruir. E por último, Filipenses 4:4 diz assim: o outro segredo, porque você já deve ter percebido. Deixa eu te dar uma dica. Você já deve ter percebido que controlar os pensamentos não é fácil, não é simples. É complexo. Requer muita disciplina, muito treinamento, muita força de vontade, muita prática. Você leva anos para aprender isso, para obter essa disciplina mental de controlar os seus pensamentos, de mantê-los cingidos. Isso aí leva anos, é uma prática de vida. Às vezes é uma reformulação de vida, uma reeducação. E às vezes até uma reestruturação da sua vida. Então, preste bastante atenção. Aí, eu quero dar uma dica importantíssima para você. Tá? Você que é cristão, principalmente. Porque outros não vão adotar esse princípio porque vão considerar sem valor. E até porque existe o desconhecimento. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se você estiver numa confusão mental, e você sabe o que eu estou dizendo, porque você com certeza já experimentou isso. Se você estiver numa confusão mental e você tentar ler a Bíblia, você não vai conseguir. Quando a gente está debaixo de condenação e a gente vai ler a Bíblia, a gente se sente mais condenado, mais culpado, porque a Bíblia traz a lei de Deus. E quando a gente se sente culpado e se depara com o peso da lei de Deus, o nosso peso aumenta, a nossa culpa aumenta, se multiplica, centuplifica. E Satanás vai usar uma coisa boa, a palavra de Deus, para lhe deixar pior.
Se você está assim, mente cansada, confusa, desgastada, ler a Bíblia não é a melhor opção. Geralmente os pastores ensinam isso, não é sábio. Segundo lugar, às vezes quando as pessoas estão numa confusão mental, elas tentam orar para resolver o problema. E até jejuar é uma loucura fatal. Você já está com a mente debilitada. Quando você se alimenta mal, não tem oxigênio suficiente na sua mente. E sua mente entra em parafuso. Ela não está capacitada para isso, para uma pressão mental, para um esforço mental. Sua mente precisa de descanso, de paz, de aquietação. Não de mais cobrança e peso. Então, não é hora de ler a Bíblia, não é hora de orar e jamais de jejuar. Quando você estiver assim, se sentindo condenado, culpado, mente cansada, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegria. O melhor remédio para a confusão, se alegre. E aí você diz, pastor, eu não tenho nenhum motivo, nenhuma razão para me alegrar. Mas o texto diz, a solução, a saída, não se alegre nas circunstâncias, não busque alegria nas circunstâncias, não busque alegria no seu coração, não busque alegria em você mesmo. Na confusão não há alegria em nós, nem nas circunstâncias. Se alegre no Senhor. É no Senhor. Não diz só alegrai-vos, diz alegrai-vos no Senhor. E esse princípio é tão importante que o apóstolo Paulo insiste. Ele diz assim, alegrai-vos primeiro. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. E como se não bastasse, para que você não esqueça, não tenha dúvida, ele diz, outra vez digo, alegrai-vos. A palavra de Deus também diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu me alegro, eu me fortaleço, eu me rejuvenesço. Então, irmão, sai da neurose, brinca, se diverte, vai para a praça, vai para a praia. Se vai ver alguma coisa na TV, assiste alguma coisa que te distraia, que te deixe leve. Não vai ver filme de terror, não vai ver noticiário. Busca alívio, não mais pressão, não mais tensão. Busca alívio. E se isso não resolver, vou te dar mais uma dica, que já não tem a ver com texto bíblico, nem com espiritualidade, mas que todos precisam, com espiritualidade ou não. Usou todos esses recursos e não resolveu? Eu lembrei de um outro que é muito importante. Antes, o penúltimo. Vou anotar aqui. A palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Você está com uma doença na mente, condenado e culpado por alguma razão, legítima ou ilegítima, abre o teu coração com alguém. Procura um conselheiro. Mas, pelo amor de Deus, procura um conselheiro que tenha autoridade. Porque se você já está quase doido e procura um doido, que é só o que tem por aí, desajuizados, querendo colocar juízo em que não está conseguindo ter juízo, aí acaba a sua vida. Procure alguém respaldado, autorizado, ajuizado, equilibrado.
Porque hoje nós temos uma sociedade de doidos tentando curar a doidice dos outros, quando não conseguiu curar a sua própria. Há um ditado que diz assim: médico, cura-te a ti mesmo. Então, se você se depara com uma pessoa que não tem sabedoria sequer para resolver os seus próprios problemas, essa não é uma pessoa qualificada para resolver os seus problemas. Então fuja dessas pessoas. Elas vão lhe causar mais confusão e danos. E por último, depois de tudo isso, não resolveu? Ah, meu amado, confissão não resolveu? Medicação. Que nós cristãos temos um bloqueio sério com isso. Principalmente nós, os pentecostais. Achamos que tomar remédio é coisa do diabo. Meu amado, foi Deus quem inventou o remédio, não foi o diabo. O diabo produziu doenças, Deus produziu os médicos e os remédios para nos ajudar no nosso processo de cura. Porque chegam momentos na vida da gente que a gente precisa de algum tipo de ajuda externa, de uma medicação passada ou recomendada, receitada por pessoas equilibradas para nos ajudar a botar o juízo no lugar de novo. Então, isto não é de Satanás, é de Deus, irmão. Procura um médico. Procura um médico. Logo, rápido. Qualquer conselheiro que seja devidamente qualificado para ajudar pessoas, certamente, se necessário for, dará esse conselho. Eu já vi muitas pessoas livres da opressão de Satanás porque foram orientadas a procurar um médico. E não precisou expulsar demônio nenhum. Até porque não havia, de fato, demônios. O que faltava era saúde mental. E a maioria dos religiosos não sabem diferenciar isso. Como a maioria dos médicos, dos profissionais da saúde, principalmente da saúde mental, não sabem diferenciar uma ação espiritual, até porque não acreditam nisso. Mas, de qualquer modo, ao buscar aconselhamento de uma pessoa equilibrada e sadia mentalmente e espiritualmente, com certeza ela vai lhe aconselhar e orientar adequadamente a procurar um médico e o médico certo. Esses são os conselhos que eu tenho para lhe dar a respeito da libertação da confusão psicológica e mental. Esse vídeo já passou um pouquinho do tempo que eu previa, mas eu tenho certeza que vai lhe abençoar. E se você colocar esses princípios em prática, será extremamente útil e poderá salvar a sua vida, restituir a sua paz e a sua alegria no Senhor. Guarde todos eles. Que Deus abençoe a você. Tenha uma boa noite. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal para que possamos continuar dando esses conselhos tão maravilhosos da palavra de Deus que podem salvar tantas vidas, principalmente nesse momento de tanta necessidade. Mais do que nunca, o mundo precisa de paz e de sobriedade. Então, nos ajude a repassar coisas boas. Lições que são dignas, que são de valor, que são importantes, que têm virtude, que têm louvor, que se pode realmente trazer alívio à alma, paz de espírito e de mente. Então, se inscreva no nosso canal.
Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite.